Gênesis, o capítulo é o de número 27. Quantos encontraram, diga: eu vou para o céu. E cumprindo-se os dias para dar à luz, e saiu o primeiro ruivo, e tendo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome de Esaú. Gênesis capítulo 27, Gênesis capítulo 25 e o versículo 27. Gênesis capítulo 25 e o versículo 27. Quantos encontrou, diga amém. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis que gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome de Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome de Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando o gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, que habitava em tenda, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas a Rebeca amava mais a Jacó. E Jacó cozeram um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Amém? Pode se assentar, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar a respeito do perigo de estar mais no campo do que estar mais na tenda. O perigo de estar mais no campo do que estar na tenda. Vamos falar a respeito de dois irmãos. Um que era do campo e o outro que era da tenda. Um que era simples e o outro que era caçador. Um dos irmãos, chamado Esaú, ele se destacava. Ele era visto. Um dos irmãos, chamado Esaú, o seu pai Isaque o amava muito, mais do que o seu irmão chamado Jacó. Jacó, porém, era um homem simples, um homem pacato, um homem que vivia em tenda, o homem que vivia em anonimato. Mas na palavra de Deus declara que, no versículo 27, que os dois meninos cresciam. O primeiro, chamado Esaú, ele crescia, mas o crescimento dele todo mundo via. Fala que Jacó também crescia, mas o crescimento dele ninguém notava. Esaú era um homem que era caçador. Esaú era um homem que vivia no campo. E o seu pai Isaque amava mais a ele por causa da caça. Agora Jacó, ele era um homem que estava crescendo, mas ninguém estava notando o crescimento dele, porque ele era um homem simples, um homem que vivia em tendas, um homem que vivia dentro de casa. Era um homem simples.
No versículo 27 fala: e cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era simples e habitava em tendas. Mas está dizendo que os dois cresciam. Tanto aquele que todo mundo viu o crescimento dele, porque ele se destacava por ser um caçador, mas o que era simples ninguém notava. Parece que está falando a respeito de nós. Parece que por nós ser simples ninguém nos nota. Parece, pastor, que está falando a respeito de nós. Por nós ser simples ninguém nos vê. Por você morar numa casa simples ninguém te vê. Por você morar num bairro simples ninguém te nota. Por você ter uma casinha ninguém te nota. Mas está dizendo na palavra que os dois cresciam. Aquele que estava em destaque, aquele que todo mundo notava, aquele que todo mundo queria ser igual, ele também estava crescendo. Mas o que estava no anonimato também crescia. Só que ninguém notava ele. Parece que está falando de mim e de você. Quando são simples. Eu não estou dizendo simples de pobreza, irmão. É simples na nossa simplicidade de ser. De nós sermos humildes. De nós não querer enganar ninguém. De não querer tomar nada de ninguém. Nós vivemos na nossa simplicidade, sem enganar ninguém, sem querer dar rasteira em ninguém. Só que as pessoas, elas não nos notam. As pessoas não reparam em nós. Reparam naquele que está em destaque. Reparam naquele que parece que está crescendo. E as pessoas olham para nós, elas não notam que nós também estamos crescendo. Mas a palavra de Deus está dizendo, no versículo 27, que cresciam os meninos. Só que para crescer, você não precisa se amostrar. Para crescer, você não precisa mostrar para as pessoas. Se nós adquirimos um bem, nós precisamos de ficar mostrando para Deus e o mundo que nós adquirimos. Agora tem pessoas que elas são amostradas. Para mostrar que ela está crescendo, ela já logo chega no bairro com som no último volume dizendo que comprou um carro. Nós também adquirimos os nossos bens. Mas por nós ser simples, nós não ficamos mostrando para ninguém. Você não coloca lá no outdoor que você comprou uma casa. Você não coloca lá no Facebook, batendo uma foto, que você está do lado de um carro. As pessoas olham para nós, acham que a gente não está adquirindo nada, porque nós somos simples. Mas tem pessoas que em nossa volta estão se mostrando que elas estão crescendo. As pessoas vão olhar para falar: olha como você está crescendo. Porque ela é uma pessoa amostrada. Ela gosta de se amostrar do que ela conquistou, do que ela tem. Mas nós não, nós somos simples. Não precisa ninguém saber que você conquistou algo. Eu aprendi que nem todo mundo vai se alegrar com a sua alegria. Nem todo mundo vai se alegrar com a sua conquista. Nem todo mundo vai comemorar junto com você com a sua vitória. Eu aprendi, eu e a pastora, que algumas coisas que nós queríamos fazer, que a gente fazia, a gente comentava. Falou: eu estou querendo fazer isso, eu estou querendo dar uma reforma na minha casa, eu estou querendo comprar um carro, estou querendo fazer isso. As coisas estavam tudo dando certo, mas depois que eu abri a boca para falar, as coisas começaram a ficar tudo amarrado. Já estava na tua mão, só faltava a assinatura. Só faltava você chegar lá e pegar a chave. Aí na última hora a pessoa falou: olha, vamos desfazer do negócio, vamos desfazer do contrato. Mas o senhor não falou que ia me contratar? Não, chegou outra pessoa aí com mais experiência, me desculpe. Mas o seu currículo está aqui, vai ficar numa guarda.
Qualquer coisa a gente chama. Alguém já foi chamado? Aí a pessoa fala, qualquer coisa a gente chama. A gente nunca chama, a gente sabe que não vai ser chamado. Parece que as coisas, quando a gente abre a boca para falar, as coisas se amarram, fica mais difícil. Então não é todo mundo que vai se alegrar com a sua alegria. Então é melhor a gente ficar no anonimato mesmo. Porque é o que Jacó, ele era um homem pacato que vivia dentro da sua tenda, dentro da sua casa. Era um homem simples, ninguém notava ele, mas ele também estava crescendo. Você não precisa de mostrar para as pessoas que você está crescendo. É você que tem que saber que você está crescendo, não as pessoas. Porque nós não crescemos para mostrar para as pessoas que nós estamos crescendo. Nós não adquirimos coisas para mostrar para a sociedade que nós estamos conquistando coisas. Então, se você adquirir um bem, se você adquirir um imóvel, não é para mostrar para ninguém que você conquistou algo. Deixe as pessoas achar se você está crescendo ou não. Não importa o que as pessoas acham. Mas você sabe que você está crescendo. Você sabe que você está conquistando. Você sabe que você está prosperando. Mas e as pessoas? Elas notam? Não, não notam. E ela acha que você sempre vai viver naquela vidinha, sempre vai viver naquela casinha, sempre vai viver naquele bairro, naquela rua. Mas você está crescendo. Mas as pessoas estão notando? Elas não estão notando. Porque você não chama a Rede Globo para mostrar que você conquistou alguma coisa. Mas as pessoas estão vendo o seu crescimento? Elas não estão vendo. E ela sempre vai olhar para você com um diminutivo. Ela sempre vai olhar para você dizendo que você é um zero à esquerda. Mas você sabe que você está crescendo. Se você fazer uma retrospectiva, você vai ver como você era e como você está hoje. Você vai começar a notar que coisas que você tem hoje, você não tinha lá atrás. Mas por causa de você acordar cedo, por causa do seu suor, do seu sacrifício, você está conquistando coisas. Mas as pessoas acham que você nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum. Mas você está crescendo. Vai chegar um dia que você vai conquistar a sua faculdade. E a pessoa, nossa, você estava fazendo faculdade? Eu estava. Quantos anos? 4? Nossa, eu não sabia que estava na faculdade. Nem eu estava. Agora já estou exercendo. Nossa, você comprou um carro? Comprei. Nossa, eu não sabia que você ia comprar o carro. Lógico que eu não falei para você. Porque eu sei se eu falar vai dar errado. Então eu fiquei, ó. Nossa, mas que você comprou o carro? Que lindo o seu carro, né? Quantas parcelas? Te interessa? Deixa eu ver os negócios. Não, porque isso aí é arriscado você falar e você não conseguir pagar o carro. Eu sempre me lembro da história que eu refazendo uma reforma na frente da nossa casa. Aí eu pintei tudo, coloquei 2 plantinhas, já falei isso já, né? Coloquei 2 plantinhas ali, tudo. Ficou top, show de bola. Daqui a pouco passa uma mulher na rua, ela passa e faz assim, ó. Aí, não, tem disfarce. Aí ficou lindo. Onde é que você comprou essa planta? Onde é que compra a planta, irmãos? Falei, na floricultura ali embaixo. Eu ainda muito educado. Nossa, mas esse vaso ficou lindo. Onde é que comprou esse vaso? Não é que compra vaso, irmãos? Eu acho que na Belmiro. Não deu uma semana, irmão. Aí sabe qual que foi a nossa estratégia? O portão de casa, ele é tudo vazado. Eu coloquei uma chapa na frente. Pastora? Agora ninguém vê o que nós temos dentro. Porque as pessoas, elas são muito curiosas. Ela passa e nem despacha. Quer alguma coisa, senhora? Já. Não, a pessoa não consegue nem disfarçar. Ela vai para dentro da sua casa, o que você tem. Então, as pessoas não precisam de notar que você está crescendo. Quem tem que notar que você está crescendo? Vocês.
Com o seu esforço você está adquirindo coisas. E não é para mostrar para ninguém. Você está conquistando coisas hoje que você nunca imaginou que você ia ter um dia. E as pessoas olham para nós e falam assim: nunca vai ter nada na vida. Nunca vai ser ninguém na vida. Nunca vai sair dessa vidinha. Vamos ser sinceros, deixa que eles achem isso. Porque nós não devemos satisfação só para nós e para o nosso Deus. Está dizendo que os dois estavam crescendo, mas quem se destacava não era Jacó, era Esaú. Ele que estava se destacando. Ele se destacava tanto que o próprio pai amava mais a ele. Por ele se destacar mais do que o irmão, o pai começou a amar mais a ele do que o outro que não se destacava tanto. O pai, ele fez a loucura de amar mais um do que o outro, porque o outro se destacava mais, o outro se destacava menos. Qual era a obrigação do pai? Já que um está se destacando tanto, vamos ajudar o que não está destacando. Então, o que ele fez? Colocou o seu filho de lado e começou a amar aquele que se destacava mais. Não é que acontece isso lá fora, irmão? As pessoas, elas começam a amar mais aquele que se destaca mais. Se você está na escola e você é um menino, uma criança que tinha muita dificuldade de aprendizado, sabe o que o professor faz? Coloca você de lado e vai naquele que está mais destacado. Coloca você de canto e vai naquele que está mais fácil. Você é excluído por causa que você é uma pessoa simples. Você é excluído porque você não é amostrado. Você pregou sobre isso, né? Você não é um amostrado, você não fica mostrando para ninguém. Algumas vezes você até sabe de alguns assuntos, mas você não quer ficar se amostrando que você sabe. A não ser que alguém pergunte para você. Mas você já não vai chegando: olha, eu sei disso. Tem pessoas, irmãos, que é tão irritante que a pessoa sabe de tudo, né? Qualquer assunto que você... eu sei disso aí. Você sabe de tudo, né? Ela não consegue segurar a sua simplicidade. Ela quer mostrar para todo mundo que ela sabe. E algumas vezes é até engraçado. A gente percebe que não sabe, não quer falar que sabe. Ela quer se amostrar para as pessoas para dizer que ela entende, mas a gente percebe que não entende. É melhor nós estarmos na nossa simplicidade. É melhor você conseguir conquistar as suas coisas junto com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, do que ficar mostrando para pessoas que não querem o seu bem. Você acredita que tem pessoas que não gostam de você? Ou você ainda acredita em Papai Noel? Tem pessoas que não gostam da gente, irmão. E se você falar que você conquistou alguma coisa, a pessoa vai ficar com mais raiva de você ainda, só porque você conquistou algo. Mas na parte de Deus está dizendo que os dois meninos cresciam. Versículo 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca, sua mãe, amava mais a Jacó. Versículo 29. E Jacó cozera um guisado. E veio Esaú da onde? Do campo. E estava ele. Então está dizendo que Jacó estava preparando um guisado, uma sopa vermelha. E fala que o seu irmão estava vindo aonde? Do campo. E ele estava cansado. Quem estava cansado? E Jacó estava cansado? Pelo menos aqui não fala que estava cansado. Mas quem está cansado é quem estava no campo. E eu fui ver na Bíblia o significado do campo. Fala que o campo, em Mateus 13:38, fala que o campo é o mundo. Então, o que eu entendi?
se ele veio do campo e estava cansado, e em Mateus capítulo 13, 38 fala que o campo é o mundo, então ele estava se cansando porque ele estava mais no mundo do que na tenda. Então quando você se coloca mais para estar no mundo, você vai se cansar mais. Porque as coisas do mundo, elas vão te sugar mais. Elas vão te cobrar mais. Elas vão te exigir mais. Então todas as vezes que você vai para o campo, toda vez que você vai para o mundo vai te cobrar mais perfeição, te cobrar mais qualidade. Você, para mostrar para a sociedade que você também consegue, você também pode, você acaba se cansando. As pessoas, elas acabam ficando cansadas, fadigadas, porque elas ficam muito tempo no campo do que na tenda. Elas ficam muito mais tempo no mundo do que na casa de... E aí essas pessoas acabam fazendo o quê? Ficando cansadas. Porque elas estão preferindo ficar no mundo do que ficar na tenda. Estão preferindo ficar no campo do que ficar na casa de Deus. E essas pessoas estão ficando cansadas. Só que na palavra de Deus fala que em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos que estáis cansados. Então quando você sai do campo, quando você sai deste mundo e vem para a presença de Deus, todo o seu cansaço Deus vai tirar. O cansaço que está dentro de você, o Senhor Jesus, Ele quer tirar. Mas para tirar, Ele está dizendo, vinde. Jesus está dizendo, sai do campo, sai do mundo, sai dos prazeres do mundo, sai daquilo que alegra a tua carne, sai deste mundo. Porque o que eles querem de você é só te sugar, é só tirar o que você tem. E você está ficando cansado já de ficar mostrando para as pessoas que você pode, que você consegue. E isso está te cansando. E Deus está dizendo, vinde a mim. Pare de querer agradar as pessoas e desagradar a Deus. Para de querer ser amigo do mundo e deixar de ser amigo de Deus. Porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E isso está te cansando. Você tenta mostrar que você pode, que você consegue, que isso e aquilo, e ainda assim muitas pessoas não estão te valorizando, nem dentro da tua casa. Você acorda cedo, você pega ônibus, trem lotado, chega tarde em casa, ainda chegando em casa, ainda vai fazer as coisas, vai fazer comida, vai cuidar das roupas, e ainda assim tem pessoas que não estão te valorizando. Deus está dizendo, sai do campo, sai deste mundo. Porque enquanto você ficar tentando agradar as pessoas, você vai ficar desagradando a Deus, porque você está colocando as pessoas em primeiro lugar, e você está ficando cansado. Tem pessoas que falam, eu estou sem força, eu estou desanimado, não tenho ânimo para fazer nada, está cansado. A pessoa, ela tem força para ir para o campo. A pessoa, ela tem força para ficar no mundo. Mas quando é para vir para a tenda, quando é para vir para a casa de Deus, e aí você fica cansado, você fica sobrecarregado. Só que na palavra de Deus está dizendo que os dois cresciam. Então você não precisa ficar se matando lá no campo para tentar crescer. É só você ficar na tenda, é só você ficar na casa, que você também vai crescer, irmão. Mas as pessoas acham que ela tem que trabalhar das 7 às 7, 12 por 36. As pessoas acham que ela tem que ficar fazendo hora extra, tem que trabalhar sábado, domingo para conquistar, para mostrar para a pessoa que ela saiu do barraco e conquistou uma casa. Só que isso está te cansando. E Jesus está dizendo, vinde a mim. Vem para minha casa, vem para minha tenda.
Porque aqui dentro você também vai conquistar. Mas você fica se esforçando lá fora, você fica se matando lá fora. Ah, pastor, quer dizer que não é para mim trabalhar? É para você trabalhar, mas não é para você se matar. Você tem que estar na casa, na tenda. Você está colocando mais tempo para ficar no mundo do que ficar na tenda. Você está se esforçando mais para ficar no mundo do que ficar na tenda. Então a paz de Deus fala que os dois cresciam, tanto o que estava lá no campo como o que estava na tenda. Ah, pastor, se os dois cresciam, então qual é o problema? O problema é que um estava cansado e o outro não. Vai chegar uma hora que você vai se cansar disso. Vai chegar uma hora que você vai perceber que você está se esforçando tanto. Conquistou algumas coisas, sim, conquistou por causa do seu esforço. Mas você vê que todo o seu esforço está te cansando. Aí você fala, nossa, antigamente eu fazia isso, agora não tenho mais ânimo para fazer tudo isso. Antigamente eu trabalhava, chegava na minha casa e fazia as coisas. Agora a única coisa que eu quero fazer quando eu chego em casa é tomar um banho e jogar na cama. Está ficando cansado. A gente vê pessoas que elas adquirem tantas coisas neste tempo, nesse mundo, só que elas não têm tempo nem para usufruir daquilo que ela conquistou. Coloca uma televisão de 50 polegadas, compra um celular da última geração, compra uma casa na praia, mas não tem tempo para usufruir daquilo que ele comprou. E aí você já foi na casa lá que você comprou? Não, ainda não fui ainda. E quando você vai? Não tem tempo? Ah, mas eu estou precisando descansar um pouquinho. Quando der tempo eu vou lá para descansar lá na minha casinha lá do... Só que a pessoa ela não tem tempo, não tem nem ânimo para ir até para a Baixada, porque já está cansada. Só de pensar que ela tem que descer umas 2 horas para a Baixada, ela já cansou já. Por quê? Porque ela está ficando mais no campo, mais no mundo do que na tenda. Aí Deus está te dizendo para você, vem para minha casa, vinde a mim, que Ele vai tirar todo esse cansaço que você está sentindo dentro de você. Aí você vai conseguir conquistar e vai conseguir usufruir de tudo aquilo que você conquistou. A pessoa morava em um cômodo, agora tem 5 cômodos e já está reclamando. Meu Deus, 5 cômodos para limpar agora. Quando você morava em um cômodo, você pediu uma casa, você pediu um sobrado. E pelo seu esforço, você conquistou o seu sobrado, você conquistou a sua casa. Você pagava aluguel, talvez muitos aqui não pagam mais aluguel. Você conseguiu conquistar, mas agora você não consegue usufruir daquilo que você conquistou, porque você está cansado. Você trabalhou quase 20 anos para conquistar um sobradinho, irmão. Aí agora para usufruir, você não consegue usufruir. Você não consegue aproveitar aquilo que você conquistou durante os 20 anos trabalhando para ter uma casa. Agora você não consegue, porque está cansado. Você colocou azulejo lá na sua cozinha, colocou mármore, colocou tudo do bom e do melhor. Aquela geladeira que não precisa nem te abrir a geladeira, irmão. Na porta, você já tudo digital do primeiro mundo. Você já mexeu nesse botão? Não tive tempo ainda. Hã? Recebe. A pastora recebe a geladeira. Aí você comprou uma televisão da última geração. Esse já... Não tive tempo de mexer ainda. Não sei mexer, tem tanto botão. Mas por que comprou? Só que a pessoa, ela trabalhou para conquistar essas coisas. Aí as pessoas chegam dentro de casa dela. Nossa, que televisão linda. Olha que casa linda. Só que ela não tem tempo para curtir a própria casa dela. Ela já chega em casa, vai direto para o banheiro, toma o banho e cai na cama, para no outro dia ir para o campo, ir para o mundo de novo. E o pior de tudo, que uma hora todo mundo vai morrer, amém? Ou não? A pessoa conquistou tudo que ela queria, mas ela morre, não aproveitou nada, irmão. A única coisa que ela aproveitou foi a cama, porque a única coisa que ela conseguia fazer era deitar e dormir, porque ela estava cansada. Mas a palavra de Deus está dizendo que os dois cresciam.
Quantos quer crescer sem ficar cansado? Fique mais na tenda do que lá no campo. Fique mais na casa do que lá no mundo. Você vai crescer do mesmo jeito. Mas o cansaço, Deus vai tirar. O fardo, Deus vai tirar. Lembrei da minha churrasqueira. Eu comprei a churrasqueira, acho que usei umas 2 vezes. Precisando de usar ela. Sabe o que quer dizer isso? Parece que faltou tempo, né? Aí eu estava com toda vontade de comer churrasco. E a pastora, a gente passou lá na esquina e comprou uma carne de gato. E uma churrasqueira em casa. O que a gente faz? A gente fica sem tempo. Porque a gente fica mais no mundo do que... Talvez você comprou algum imóvel na sua casa, você nem tirou da caixa ainda. Está lá esperando arranjar um tempo para poder... Talvez você comprou uma tinta para pintar a casa, a tinta está lá, mas cadê o tempo para pintar a casa? Não tem tempo. Logo, logo a tinta estraga e você não conseguiu pintar, porque falta tempo. Porque o seu tempo você está gastando mais lá no mundo do que... E disse Jacó, versículo 30: deixa-me, peço de que comer desse guisado vermelho, porque estou... Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua... Quando nós estamos cansados, nós não raciocinamos. Se você fizer algum negócio cansado, no outro dia você vai se arrepender. Porque devido ao cansaço você não raciocinou. Devido ao cansaço você não pensou direito no que você estava fazendo. Por causa do cansaço você, não, vamos assinar logo aí. Estou querendo logo para minha casa, descansar, vai, só vamos assinar logo isso aqui. Aí no outro dia você acorda de manhã e fala: meu Deus, o que eu fiz? Olha a besteira que eu fiz. Você assinou? Eu assinei lá. Mas você não leu? Eu não tive tempo para ler aquele contrato. Eu lá tive tempo para olhar o que estava escrito ali. Ele falou que era bom, eu acreditei nele, ele mandou para assinar, eu assinei. Então, mas está escrito aqui, você não leu? Eu lá li, rapaz, não li não. Tinha tempo para ler alguma coisa? Estava lá cansado, queria ir para minha casa descansar. E agora, por causa de você não ter lido, você perdeu a sua casa. Eu tenho uma vizinha que ela mora na rua de cima. Ela perdeu a casa desta maneira. Ela se envolveu com um rapaz e aí amou para lá, amou para cá. O rapaz vendeu a casa dela sem autorização dela. Mas como assim, pastora, sem autorização? Ele levou um papel para ela e pediu para ela assinar. Ela assinou o papel e aí ele foi lá e mandou registrar que tinha vendido a casa. Ele foi embora e chegaram os compradores da casa na porta da casa dela. Ela perdeu a casa. Perdeu a casa por quê, irmãos? O cansaço faz você fazer besteira. Faz você não pensar, irmão. É a mesma coisa, a minha filha está fazendo faculdade e a gente fala para ela: você já estudou? Já, agora vai dormir, vai descansar. O que era para você fazer já foi feito. Agora vai dormir, vai descansar. Porque se você chegar lá no outro dia fazer a prova cansado, vai conseguir fazer a prova? Não, aí vai ser reprovado. Nossa, mas eu estudei tanto. Mas não descansou. Nossa, mas eu passei a noite inteira lendo, escrevendo, pesquisando. Nossa, eu achei que eu ia tirar um 10. Não, tirou 1 porque não descansou. Se você for trabalhar e você não descansar, é muito arriscado você dormir lá no seu trabalho. E é muito arriscado o patrão ver você, pegar você dormindo e mandar você embora porque você dormiu. Por que você perdeu o emprego? Eu estava dormindo no emprego. Você não dorme não? Eu lá tenho para dormir.
Você não descansou? Não, não descansei. Logo nesse dia eu não descansei. Logo nesse dia o patrão estava lá. Me pegou dormindo. Mas por que perdeu o emprego? Porque não descansou, irmão. Só que para Deus fala que os dois estavam crescendo. Só que só um estava cansado. Aquele que estava no campo. Mas todo mundo olhava para ele. Todo mundo queria ser igual a ele. Todo mundo queria conquistar as coisas que ele estava conquistando. Até o seu próprio pai amava mais a ele do que o outro irmão. A paz de Deus, tem um ditado popular que diz que quem não é visto não é lembrado. Uma vez eu comentando que não é na Bíblia. Fala também. Mentira isso do diabo para enganar muitas pessoas que servem a Deus. Porque José estava onde? Preso. Ele não foi lembrado? Moisés estava onde? No Egito. Não foi lembrado? Gileões estava onde? Uma batalha. Não foi lembrado? Então não existe isso para Deus. É engano, é uma frase que o inimigo inventou para enganar muita gente. Nós somos lembrados por Deus o tempo todo. O tempo todo Deus lembra de nós. Você pode estar escondidinho, bem escondidinho. Ninguém pode te enxergar, mas Jesus, ele te enxerga. Porque no momento que Deus quer honrar alguém, não importa onde você esteja, porque o Espírito Santo vai te lembrar. Então é uma mentira. Amém? Quem não é visto não é lembrado. Mas isso é aqui no mundo, pastora. Aqui no mundo é assim. Se não te verem, vão te lembrar. Eu lembrei algumas vezes parece que a gente é tão esquecido. Eu cometi uma gafe tão grande, irmão, que eu fiquei com tanta vergonha. Posso falar, irmão? Encontrei com um amigo meu e eu falei com ele: ô meu amigo, tá, como é que você tá? Tudo bem? Cadê seu irmão? Ele: meu irmão morreu. Eu não sabia nem onde enfiar a cara, porque eu não sabia que ele tinha morrido. Aí uma outra vez eu encontrei com uma senhora, eu falei: como é que tá era Carlos o nome dele. Como é que tá o Carlos, tal? Morreu. Alguma vez parece que a gente a gente está tanto no anonimato, tão escondido, que a pessoa casa e você não é nem convidado. Depois você fica sabendo que a pessoa casou. Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Aí que a gente vê lá as fotos lá no... casou? Eu não recebi nenhum... Me convidaram pro casamento, né? Bom, às vezes parece que a gente está tão escondido que a gente não é convidado nem para velório. Depois de um bom tempo eu fiquei sabendo que eles morreram. Eu falei: meu Deus do céu, eu fiquei tudo sem graça. Pior que era amigo ainda. Só que isso, pastor, é só no mundo. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. O versículo é o de número 7. 1 Samuel, capítulo 16. E o versículo é o de número 11. Olhe para cá, irmãos. Olhe para cá. 1 Samuel 16, 11. Olhe para cá. Deus, ele chama o profeta Samuel e fala: vai na casa do Jessé, porque eu vou ungir a rei. Ele vai na casa de Jessé. Jessé tem 7 filhos. Para Deus fala que
os filhos começaram a passar e o profeta disse: não é esse, também não é. Aí ele viu um lá, fortão, de guerra, falou: não é esse, Senhor, é esse aí, né, Senhor? Olha, o homem é forte, hein? O homem é de guerra, isso é para ser o rei. Aí Deus falou para o profeta: mas você olha eu olho não é esse. Resumindo, passou, pastor, os 7 filhos, e nenhum desses foi escolhido para ser ungido a rei. No versículo 11 fala: e disse Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens. E disse: ainda falta é o que estava no anonimato, é o simples, que ninguém nota, é o que está de escanteio. Ninguém notou ele, ninguém lembrou dele. Passou todos os homens fortes, guerreiro de guerra, homem de batalha, e Deus falou: não é esse, não é esse, não é esse. O profeta questionou: Senhor, tem que ser esse aqui é bom. Não, mas eu olho é o coração, não é exterior. Não é nenhum deles. E ele foi e perguntou, e disse Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Aí, meu Deus, tem um aí. Meu Deus do céu, tá lá no campo lá. É o menorzinho da casa do pai, tá lá. Deus vai fazer as pessoas lembrar de você, irmão. O documento seu que está embaixo, Deus vai colocar em cima. As pessoas olham para você e falam: vai ser sempre cauda, mas você vai ser dessa noite como cabeça. E disse Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens. E disse: ainda há um menor, que eis que apacentava. E disse, pois, a Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos na roda da mesa, até que ele venha aqui. Além de ser lembrado, ainda foi honrado. Ó, os irmãos, a mesa preparada, o profeta está em casa, né, irmãos, né? Chegou uma autoridade dentro de casa, você vai preparar, né, preparar um cafezinho, né, pudim, você vai preparar o melhor para ele, pãozinho de queijo. Aí fala assim: chama lá ele. Aí os irmãos puxando a cadeira. Vai demorar, né? Vamos sentar, porque até chamar lá nosso irmão, tá lá no campo, tomando conta das ovelhas. Ih, vai demorar, vamos sentar. Na hora que eles estão sentando, opa, senta não. Não é para sentar? Não. Enquanto ele não vir, não é para ninguém sentar à mesa. Além de ser lembrado, ainda foi honrado. Vocês vão ser honrados, irmãos. As pessoas olham para nós e ainda faz pouco ainda. Você? Você? Ai, ai. Tá se achando. Aí a pessoa fala assim, e ela fala bem sério para jogar Se enxerga, menina. Você acha que você vai conquistar alguma coisa? Você está sonhando, você está variando, está tomando algum remédio para... E você vai pensando assim, aí você começa a ouvir aquilo, você vai fazendo assim, ó. Você começa a acreditar na palavra, porque ela fala assim, né? Cai na real. Você nunca vai sair disso. E não é que a gente começa a acreditar nisso? E parece que essa vozinha fica nos seguindo. Você vai tentar conquistar alguma coisa, aí você lembra da vozinha.
Bem que falou que eu nunca vou conquistar nada. Aí eu dei errado de novo. E você vai trazendo aquela palavra para você. E ela começa a se tornar uma palavra de autoridade na tua vida. É por isso que não é bom você ficar falando com todo mundo, irmão. Tem gente que quer ser amigo de todo mundo. O problema não é ser amigo, o problema é você ficar ouvindo os amigos. Aí você ouve todo mundo, pede conselho para todo mundo. E como eu já disse logo no começo, nem todo mundo quer o seu bem. Ela se mostra ser seu amigo, mas está querendo ver o teu mal. Ela mostra que é a sua companheira, mas está querendo tomar o seu marido. Vocês conseguem compreender isso? Em 1 Coríntios, que abre aí. 1 Coríntios, capítulo 1. Primeiro Coríntios, capítulo é o de número 1. E o versículo é o de número 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Versículo 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Deus te escolheu. O menor da casa do Pai, Deus te escolheu. Aquele que foi excluído, aquele que foi rejeitado, aqueles que nem recebem um convite para um casamento, Deus te escolheu. Mas a sociedade me rejeita, e daí? Deus te escolheu. Ah, mas se eu chegar lá com esse carro, as pessoas vão achar que eu roubei, e daí? Deus te escolheu para você ter esse carro. Ah, mas se eu chegar lá e falar que eu comprei um apartamento, as pessoas vão achar que eu fiz alguma coisa. E daí? Deus te escolheu para colocar você lá dentro. Ah, mas agora eu estou trabalhando na multinacional, que as pessoas vão achar. E daí que elas vão achar? Deus te escolheu para colocar você na multinacional. Aí a pessoa diz, ah, você entrou lá, entrei, mas era para eu ter entrado. E daí? Deus me escolheu, né? Vai conversar com ele, é ele que me deu. Ué, mas você não tem estudo, não tem faculdade? Como é que você entrou aí? As pessoas, elas tentam nos diminuir. Tentam dizer que a gente nunca vai conquistar nada, mas Deus te escolheu. Deus te escolheu para confundir aqueles que dizem que você nunca vai conquistar nada. Porque você escolheu estar mais do que as pessoas vão olhar para você e vão ver a grandeza de Deus na sua vida, irmão. As pessoas, elas vão morder a língua. Não é que comprou mesmo? Não é que adquiriu mesmo? Não é que saiu da casinha, agora está na nossa casa? As pessoas vão morder a língua porque elas diziam que você nunca ia conquistar nada, nunca ia ser nada, não ia ser ninguém. As pessoas vão morder a língua, irmão. Ai, não é que casou mesmo, olha. Eu achei que ia morrer para titi. Ai, casou, gente do céu. Que foi, Cida? Não é que casou, meu Deus do céu. E você viu o marido dela? Ó, gato, hein? As pessoas que elas sempre achavam que você nunca ia conquistar nada, elas vão ter que morder a língua. Aí eu falo,
Aí você tem que tomar cuidado dos invejosos, porque vão invejar você, irmão. Vão invejar você porque você conquistou, porque você prosperou, porque você adquiriu, porque você começou a viajar. Tá até andando de avião. A pessoa fala assim, nunca vai sair do Grajaú, aí ó. Não é o nome do bairro da cidade? Porto de Galinha. A pessoa acha que nunca vai sair do Grajaú, vai ficar aqui no Grajaú a vida inteira, não vai conhecer nada. Aí tá viajando já. Amém? Irmão, você vai viajar, irmão. Você vai pegar avião. Se você tem medo de pegar avião, já pede para Deus, Senhor, tira esse medo. Se você não tem o passaporte, irmão, vai lá. Começa a tirar seu passaporte, porque você vai viajar, irmão. Você vai sair do Grajaú, irmão. Aí você manda a foto para nós. Pagando de rico. Depois volta pro Grajaú. Ai, Deus. Como estou entendendo? Glória a Deus. Vamos voltar lá para Gênesis para encerrar. Versículo 31. Então disse Jacó: vende hoje a tua primogenitura. Sabe o significado de primogenitura? A autoridade se torna um herdeiro da dupla honra. Então quando o seu pai morre, a primogenitura passa para o filho. E ele se torna responsável daquela família. Ele é a autoridade depois que o pai morre. Aí o que ele faz por causa do cansaço? Ele vende a sua primogenitura por causa de um ensopado. Sabe por que ele fez isso? Porque ele estava cansado. Ele comete uma loucura de vender a sua primogenitura, da sua autoridade, da sua herança, da dupla honra, porque tudo iria passar para ele em dobro. Os filhos iriam adquirir? Também iria, mas para ele seria tudo dobro. 2 casas, 2 fazendas, autoridade, tudo seria para ele. O que ele faz por causa do cansaço? Vende por causa de uma sopa. Tome cuidado no momento que você estiver cansado, porque o inimigo, ele sabe do momento que você está cansado e ele vai te dar propostas. O inimigo, ele sabe o dia que você está cansado e ele vai trazer propostas. Larga desse marido, eu vou te dar um bem melhor. E o marido que eu vou te dar vai tirar você da onde você mora. Vai tratar você como uma princesa. Seus olhos já vai brilhando. Tome cuidado com as propostas do diabo quando você estiver cansado. Ele vai vir com proposta que vai alegrar os seus olhos. Só que depois você vai se arrepender da troca. Mas quando você cair em si, será tarde. 31. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me serve logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu um pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se e foi-se. Assim desprezou a Esaú a sua, por causa de um pão e de uma sopa. O que Deus te deu, irmão, é para você segurar e cuidar. Abandona essa casa, abandona esses seus filhos, larga esse marido, porque o que eu tenho é melhor.
devido ao cansaço, você vai até achar que é melhor, mas quando você cair em si, você vai perceber: meu Deus, eu troquei a minha casa, troquei os meus filhos, a minha família por causa de um pão e uma sopa. Mas na hora você achou que era bom, porque você pensou: estou morrendo, eu não estou aguentando mais, eu estou morrendo na minha casa, eu não estou suportando mais dentro da minha casa, me dá logo isso, estou morrendo. Mas quando você cai em si, você percebe que, meu Deus, o que eu fiz? Larguei a minha família, meu esposo, minha esposa, meus filhos, e olha onde eu fui amarrar o meu burrinho. Só que aí vai ser tarde. Você vai notar que aquilo que você achou que era bom, meu Deus, troquei tudo aquilo que eu tinha por causa de um pão, uma sopa. Só que na hora achou que era bom, porque ele estava com fome, estava cansado e já dizendo que estava a ponto de morrer. O choro, ele pode, mas a alegria, você pode chorar, irmão. Nós iremos chorar, irmão. O próprio Deus disse que nesse mundo passareis por aflições, mas ele disse o quê? Tem de bom ânimo, ele venceu. Vocês também vão vencer. Não se precipite, não enfie os pés pelas mãos, porque se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. O nosso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir.